Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Antes de começarmos a leitura diária, eu quero te explicar rapidamente o que é esse projeto, como ele vai funcionar e qual é a proposta dessa jornada. O propósito do projeto, a ideia do Bíblia 365 na prática, não é apenas ler a Bíblia em um ano. É viver a palavra no dia a dia, entendendo o contexto, refletindo com profundidade e aplicando de forma prática na vida real. Muitas pessoas começam planos de leitura e desistem porque não entendem o que estão lendo ou porque sentem que a Bíblia não conversa com a vida delas. Esse projeto nasce justamente para ajudar a mudar isso. E como que o projeto vai funcionar? Todos os dias teremos um episódio curto, com 4 partes principais. Um contexto da leitura, pode ser que venha até com uma curiosidade de algum versículo, uma reflexão prática para o nosso dia a dia, uma aplicação e uma oração guiada. Você não precisa ser teólogo, não precisa ter um conhecimento profundo da Bíblia, basta estar disposto a caminhar um dia de cada vez. Eu não vou ler os textos com vocês de maneira corrida aqui, o texto todo. Eu vou dar uma ideia para vocês, auxiliar, pegar na sua mão para que você possa fazer o seu devocional com mais contexto, com mais entendimento. E por quê? Você vai ver no seu planner aí, que a gente já deixou disponível lá no Instagram. Você vai ver no seu planner que no mesmo dia a gente vai ler 4 livros diferentes. Exemplo, dia 1, Gênesis 1, Mateus 1, Esdras 1, Atos 1. Por quê? Você pode se perguntar, né? Por que não ler a Bíblia em ordem, de capa a capa? Por que dessa maneira? Por que não pegar um livro e seguir ele? A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é uma biblioteca e foi escrita em diferentes épocas por diferentes autores, mas com uma única mensagem central. Quando a gente lê em ordem, às vezes demoramos muito para perceber como as histórias se conectam. Aqui, a proposta é ler 4 livros diferentes no mesmo dia, para enxergar essa conexão. E além disso, um dos outros motivos, que é o motivo primordial de muitos abandonarem a leitura da Bíblia anual, né, antes dela acabar. O que acontece? Às vezes a pessoa está lendo um livro, a Bíblia em ordem corrida, de capa a capa, e ela chega em algum momento da Bíblia, Levítico, por exemplo, ou em alguma parte de genealogia, e aquilo faz com que ela perca o interesse pela palavra. Quando nós lemos sortidos, em algum momento aparecem essas leituras um pouco mais difíceis ou um pouco mais analíticas, ou só de dados, ou só de genealogia, o livro seguinte tem uma palavra, o livro seguinte tem uma profecia, ou é mais poético, como Salmos, e isso faz com que a gente permaneça na leitura daquele dia e não desista de ler a Bíblia no meio do caminho. Normalmente, então, no nosso planner, a gente passa por um texto do Antigo Testamento, depois a gente vai para algum evangelho ou alguma carta do Novo Testamento. Lemos algum livro histórico ou profético e algum livro da igreja primitiva. É basicamente assim. E nesse planner, não contei para vocês, mas nele nós lemos a Bíblia inteira uma vez, sendo Salmos 2 vezes e o Novo Testamento 2 vezes. E aí você fica com a sua opção. Você vai querer repetir essas leituras durante o ano ou simplesmente pular os livros que você já leu. Isso nos ajuda a ver como Deus age no passado, no presente e na nossa vida hoje. Então fica esse convite para você. Esse não é um projeto para ser feito com pressa, é um convite para caminhar com constância. Se em algum dia você atrasar, não desista, apenas continue.
um dia de cada vez. Que esse projeto te ajude a conhecer mais a Deus, mais a palavra e mais a si mesmo. Amanhã, no próximo episódio, vamos falar sobre as diferentes versões da Bíblia e como escolher a melhor versão para você. Nos vemos no próximo podcast.